Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos à sua casa, a mais um vídeo do nosso canal. E a pedido da irmã Lília Alana, de Camboriú, Santa Catarina, vamos falar sobre jejum. Acho que de 2019 que eu iniciei o canal e ficou parado até o final de 2024, porque eu sou artista, eu trabalho com artes, desenhos. E não podia trabalhar com o canal porque o canal não teria nada para me oferecer. E eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos. Comemos, vestimos, pagamos despesas de água, de luz, de tudo que você imagina igual aos outros. E aí eu tinha de continuar com o desenho. Então, como eu adoeci de tanto desenhar, depois de 9 anos sentado, tive complicações no sangue, a circulação. Então eu precisei me movimentar e fui tocando o canal para frente. Então, de todo esse tempo, tinha 55 seguidores quando eu reiniciei no final de 2024, agora. Mas a melhor palavra que eu falei foi ontem, sobre que você está sendo enganado, esqueça tudo que você aprendeu durante a sua vida. A melhor mensagem foi de ontem. Uma pena que foi grande, né? Antigamente eu ouvia pregações de Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Takayama, era uma mensagem de 60 minutos. Hoje, no costume, na vibe da tecnologia e da internet, a gente quer mensagens de TikTok, de Kawaii, mensagens de segundos, de shorts, mas ontem o que eu falei foi uma inspiração que o pai me deu para falar, e eu tentei resumir, mas ainda deu 1 hora. Mas para mim, a mensagem melhor de todo o canal foi a de ontem, não é? Pois bem, eu tenho um vídeo no canal aí que é Pastores Maçons, o primeiro, porque fiz vários, teve 92k. Você vê que nem era para ter, porque desde o início das igrejas no Brasil, a maçonaria esteve presente. Só quem não pesquisa é quem não sabe. Pois bem, então vamos falar sobre jejum. Em Êxodo 34 e 28, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, que ele subiu para receber a tábua dos testemunhos. Quando eu cursei seminário, os meus professores disseram que o jejum foi parcial. Ele se absteve de comer bolo, de comer pão, de comer carneiro assado, de comer as coisas que as pessoas comem. Mas ele teve de comer fruta silvestre e beber algum tipo de água que encontrou pelo caminho em alguma parte, porque humanamente falando não tem quem resista. E o jejum era assim, era se abster de estar na civilização. Bom, isso aqui não é a verdade chave, a coluna da verdade, a verdade que salva, porque tem um monte de hater, aí Zé Ruela, que basta ele discordar que já diz heresia, heresia, meu Deus, e começa a falar bobagem. Então, aprenda a ouvir as coisas e ponderar, não é? Ninguém é dono da verdade. O dono da verdade é aquele que criou a verdade, que é a verdade. A gente especula, a gente pesquisa, a gente vê o melhor para a gente, entende? Então veja só, Juízes 20 e 26, Israel jejuou antes da batalha contra a tribo de Benjamim. Faz o seguinte, não faz jejum para contender com os próprios parentes, não. Não faz isso, não. 1 Samuel 7 e 6, Israel todo se arrependeu dos seus pecados, de sua idolatria, fazendo jejum. Acho que o jejum é a abstinência do alimento e de outras coisas mais. Então, o que se deve fazer é se abster de fazer o mal, né? E não ficar o tempo todo faz o mal, agora eu vou me sacrificar por causa disso. Não. Acredito que depois do sacrifício do Messias, o jejum não tem necessidade. É a opinião minha, novamente, para não aparecer esses haters de merda que fica o tempo todo, a gente diz o que a gente acredita, já você é um herege, você vai para o inferno. Não, quem vai para o inferno é tua mãe, o teu papagaio, o teu cachorro, a tua cobrinha de estimação, o teu caranguejo, e todos os seus familiares. Tá bom? Tá bom assim para você? Esse povo, a família Abrindo a Mente, já não são essas pessoas que se escandalizam. É só alguma pessoa perdida, igual o cachorro que cai de caminhão de mudança, que de vez em quando é uns espasmos, é um escândalo. O povo bobo. É crente de uma forma bem generalizada, são muito bobos.
Tem os inteligentes, tem os maduros, tem os pensantes. Mas de uma forma generalizada é um povo muito tantã, muito besta, muito arigó. Por qualquer coisa já é escandalizado. Se tem raiva de alguém, você vai ter um câncer, né? E já amaldiçoa, é igual o Valdemiro, né? Então, queridos, 1 Samuel 31:13, jejum por luto de soldados, inclusive de Saul. Bom, é um ritual, né? Não, estamos tristes com a perda, vamos fazer um jejum. Acho que isso deveria ser uma coisa pessoal. Se você está triste, com a alma embargada, com marasmo, introvertido, na solidão, então você rejeita a comida, você rejeita às vezes companhia, entende? Mas há uma coisa que é obrigado, todo mundo tem de fazer, uma coisa muito ritualística, muito artificial, muito mecânica, que nunca o Criador quis uma coisa dessa, né? Em 2 Samuel, eu estou dando aqui a minha opinião, porque eu tenho a cabeça para pensar, estou lendo os textos com você, eu estou vendo os textos aqui e estou falando para você. Você diz a tua opinião também, sem se zangar comigo. Se eu como carne e você não come, você que não come não me julgue que como, e eu que como carne não julgo você que não come. Não é assim? Então, é por aí. Vamos examinar comigo. 2 Samuel 12, 16 ao 23. Davi jejuma pedindo pela vida de seu filho doente. Eu fosse ele, não teria jejuado. Porque a forma de agradar o Criador não é sacrifício. Nem mesmo ele quis sacrifício de ninguém antes da vinda do seu filho que já se sacrificou. Eu estou falando para quem acredita no Messias. Não estou falando para aqueles... mas Jesus não veio. Não, estou falando para quem acredita. Pastor, você nem falaria pastor. Você sabe que o único pastor é o Messias. Eu ponho o título pastor humanamente falando que sou, para que as pessoas respeitem. Porque eles respeitam os cães gulosos chamados pastores, eles respeitam os padres, respeitam os delegados de polícia e muitas vezes vêm me desrespeitar. Então eu reivindico disso. Se for preciso, eu reivindico na justiça o direito de eu, sendo um líder, um pastor, uma autoridade eclesiástica, ser desrespeitado. Eu não aceito. Preciso que a pessoa reconheça. Sou do bem, não faço mal para ninguém, mas enfim. Então, na ordem da verdade, eu sou apenas uma ovelha, entende? E diria assim, mas pastor... Jesus, o nome dele não é Jesus, é claro que é Yahushua, porque no aramaico não tem J, tem Y, então o nome dele seria Yahushua, e o Criador, Yahu, e Jerusalém, Yaurushalém, e Judá, Yahudá, e João, Yohanan, se não me falha a memória, Yohanan, alguma coisa do tipo assim. Então, realmente, não tem J. Por aí você vê, né, as traduções que vão, as coisas que vão colocando na escritura. Pois bem, então, o Davi, ele orou, repito, 2 Samuel 12, 16 a 23, pelo seu filho. O que aconteceu com Davi é que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu entre os seus irmãos, Eliabe, Aminadab e Samar, escolheu Davi. Mas não é que ele andasse segundo o coração do Criador, não. Ele errou muito, bastante, como todo ser humano erra, como os líderes erram, sempre erram. Para começar, na igreja do Salvador, nem deviam se levantarem líderes. Eles separaram anciãos, presbíteros, eles prepararam tudo para divulgar a palavra, e a palavra foi divulgada. Só que hoje, com a palavra divulgada, todo mundo no Brasil já conhece, o lugar pequeno que eu moro, uma cidadezinha, um distrito de uma cidade. Tem 30 ministérios aqui, precisa de 30? Não, não precisa. Mas é porque o pessoal quer dinheiro e usa a religião por causa disso. Então, no caso do Davi, ele não andava segundo o coração de Deus, ele foi escolhido por Deus, por isso dito, segundo o coração de Deus, segundo a escolha de Deus, entende? E como ele pegou o melhor soldado que ele tinha, o guarda, Urias, e botou na frente da batalha, porque tinha já adulterado com a esposa dele, e nem passou pela cabeça que era errado, ele tendo 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, e agora pegar a mulher do seu melhor amigo, podia dizer assim, estava perto dele, guardando ele. Aí o profeta Natan disse, nunca se apartará mais a espada da sua casa. Então Davi teve de matar parente. O filho dele, Absalão, se levantou contra ele, pegou as mulheres deles na tenda na frente dele. Uma filha dele foi estuprada por um irmão. Um filho teve de estuprar a própria filha dele. E o Absalão, que ele pediu que não o matassem, atiraram numa flecha, ele estava pendurado nos galhos de uma árvore pelo cabelo. E a espada não se apartou mais. Então ele teve um filho,
o filho adoeceu, ele orou, jejuou, não teve jeito. Por isso eu digo, estar na direção do Criador é o melhor jejum. Fazer a vontade do Pai é o melhor jejum. Ter amor, ter piedade pelos outros, ser justo é o melhor jejum. É desnecessário o jejum, na minha humilde opinião. Você pensa o que você quiser. Toda pessoa que é hater, crente, que não deveria ver, né? E que chega inflamado pela burrice e começa a falar palavra de ódio, deveria você guardar a sua opinião. Eu estou expondo aqui a minha opinião, mas você pode discordar, mas de boa. Eu não acredito assim, eu acredito de outro jeito. E quem sabe a forma que você acredita, eu vou aderir para mim e vou dizer, eu acreditava dessa forma, mas agora que você falou, acredito do jeito que você falou, entende? É questão de sabedoria, né? Então eu entendo que aí Davi jejuou uns 3 dias pelo o garoto, não queria comer e sacrificou, mas morreu do mesmo jeito. Aí ele foi, se vestiu, passou óleo no seu cabelo, deixou o seu semblante alegre, ficou bem. Aí disseram assim, ô rei, o menino estava doente, o senhor estava de luto, estava jejuando. Agora que o menino já morreu, o senhor está alegre. Ele falou, não posso trazer ele de volta. Eu fiz aquilo para que Deus pudesse trazer ele, mas já que não trouxe, eu vou tocar o barco para frente. Então assim, o jejum não deve ser isso, uma coisa mecânica, em troca de receber algo. É uma coisa pessoal de cada um, e eu penso que se você obedecer ao Criador, não precisa jejuar nada. O Pai está contigo, não precisa jejum. Eu não queria que os meus filhos passassem fome para eu me agradar deles. Eu acho até que nisso houve muito engano da parte do adversário, mas eu vou ler na Escritura e mostrar para você. Muitas das vezes que jejuaram, desagradaram ao Criador, assim como muitas vezes hoje jejuam e desagradam ao Criador. Em 1 Reis 21 e 27, Acabe jejuma como sinal de arrependimento. Só que em vão também. O Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote disse, não posso vender a vinha, porque é herança de família. Aí ele não queria comer. Ou seja, já estava jejuando pela cobiça dele, né? Não era o Criador. Aí estava triste, não queria... Aí a esposa disse, você não quer comer, você não se alegra, o que acontece? Isso não é porque eu quero a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. Não se preocupe, rapaz, se alegre, né? Coma, beba, se alegre, que hoje mesmo eu dou a vinha de Nabote para você. E procurou uns homens de Bilial, uns mercenários, que está cheio no Brasil, para acusar Nabote, pegarem Nabote pelo braço, sair levando, dizendo que ele teria blasfemado contra Deus, alguma coisa do tipo. E a multidão, besta, trouxa, manipulada, que é massa de manobra, apedrejou Nabote. Mas aí o profeta Elias disse para ele, ele sabia que Elias era do Criador, assim como você sabe que eu sou um servo do Criador também. E muitas vezes fica bodejando aí, esses haters safados, brocha, fica falando isso aí, só porque tem inveja mesmo, ciúme e dor de cotovelo. Sabe que eu sou um servo do Criador. E Acabe, apesar de não gostar do Elias disse, você vai se lascar. Deus vai cobrar de você. E ele jejuou, mas não teve jeito, cara. Para quem faz o mal, o jejum não tem jeito. Para vocês que são haters, podem jejuar, pode morrer com o seu estômago devorando os seus órgãos internos. O Pai não vai te ouvir. Mas se você chegar aqui educadinho, com amor, fazendo como eu faço com amor com as pessoas, sem estar recebendo para isso nem nada, mas estou fazendo isso aqui pela fé e por amor para as pessoas. Então, faça por amor também. Sirva ao Criador por amor. Então, meus queridos, em Esdras 8, 21 ao 23, o povo de Israel fez jejum pedindo a proteção de Deus. Olha, é só estar na vontade do Criador que já está protegido. Em Esdras, capítulo 8, versos 21 ao 23, o povo orou, fez jejum pedindo a proteção de Deus. Se estiver na direção do Criador, nem precisa jejuar. O Criador guarda, né? Ele tem prazer em que as pessoas estejam felizes, bem, né? E não que estejam sofrendo. Assim também, eu não desejaria que meus filhos, para me agradar, tivessem de passar fome e jejuar. Não precisa disso. Eu quero eles bem alimentados. Em Neemias 1 e 4, Neemias jejuou ao saber do sofrimento do povo de Jerusalém. Olha, quando um povo desobedece ao Criador, por mais que você jejue, que você ore, às vezes é o povo que tem que tomar uma atitude. Se o povo disser, eu me arrependi do mal, eu vou jejuar, eu vou rasgar minhas vestes e tudo, o Criador não está querendo isso, está querendo que você emende os seus caminhos, que você pratique o bem e já está resolvido. Não é porque eu preciso compensar o mal que eu fiz me sacrificando, não. O Pai não quer que você compense
o mal que você fez se sacrificando, não. Eu digo o seguinte, para você que é adúltero, safado, nojento, fedido, que abusou de pessoas, que pegou pessoas à força, que andou querendo comer todo mundo pela frente, desculpa a expressão, e você não pode reparar o que você fez, além de pedir desculpa, perdão e indenizar alguém que você tiver de indenizar, o que você deveria fazer era emendar os seus caminhos, parar de fazer aquilo e quando você pudesse ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, ajudar pessoas a fazer o bem. Então, para você que fez o mal, que praticou todo tipo de maldade, eu digo que se você parar de praticar maldade e você passar a praticar o bem, quando você tiver a oportunidade de ajudar o carente, o pobre, por exemplo, eu acredito que é o caminho e o Pai te perdoa. Na prática do amor, ele cobre a multidão de pecados, entendeu? Eu acredito nisso, mas jejum não vai resolver. Esther 4,16, Esther pede jejum antes de se apresentar ao rei Assuero. Ela ia ser recebida como rainha e ela precisava pedir pela proteção do povo dela, que estava sendo ameaçado pelo Amã, e aí, que era um dos generais do rei Assuero. Então, ela pediu ao povo que jejuasse para que ela fosse recebida. Bom, era uma situação, ela queria a ajuda do Criador. E as pessoas antigamente, mesmo os que serviam a Moloque, os que serviam a Baal, os que serviam a Axerá, os que serviam a todo tipo de divindade, tinha prática de jejuns e até de sacrifício, até de se furar com lancetas, até derramar sangue para ser admitido. Muitos queimavam os filhos a Moloque, botava na barriga do Moloque de uma imagem de bronze com a barriga aberta para botar a criança dentro para ser assada viva, queimada viva. Eles faziam isso. Aqui no Nordeste teve lugar, se não me falha a memória, não lembro se foi em Sergipe, depois eu vou olhar, que umas famílias, querendo chuva, pegaram uma criança e iam sacrificar para que Deus mandasse chuva. Olha a crença deles. Isso não agrada ao Criador. Então, as pessoas faziam isso, faziam jejuns. Em Isaías 58, do 3 ao 7, Deus critica o jejum hipócrita das pessoas e ensina o verdadeiro jejum. Vamos ler Isaías 58, do 3 ao 7. De que serve jejuar, se disso não vos importais? E mortificai-vos, se nisso não prestais atenção. E que no dia do vosso jejum só cuidais dos vossos negócios e interesses. E constrangeis todos os vossos trabalhadores. Passais o vosso jejum em disputas e em altercações, ferindo componho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. Isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, e eu não estou usando óculos e a letra é miudinha. Eu já usei óculos há mais de 20 anos atrás, no 0,25, era pouquinho, 0,25. Um ladrão levou dentro da igreja, levou minha carteira, meu óculos, tudo que eu tinha, dentro da igreja que eu estava dormindo, em Quiterianópolis, Ceará. Verso 5, porventura o jejum que me agrada consiste em o homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça como um junco? Deitar sobre um saco e a cinza? Podeis me chamar isto de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, ou seja, libertar os escravos, não é? Desatar as cordas do jugo, libertar o escravo. Isso aqui é dando ênfase, né? Mandar embora livres os oprimidos. É por isso que eu falei no vídeo anterior, que vocês estão sendo enganados, que eu discordo de Jesus. Opa! Calma aí, doidão. Calma aí, nóia da fé. Eu discordo de Jesus ter dito várias parábolas de senhores que tinham os escravos e os bons escravos serviam a eles bem alegres. Na verdade, eu acredito que era para Jesus, que veio para libertar os cativos, sempre pregar e aconselhar que os que eram donos de escravos libertassem os seus escravos, porque todos sois irmãos,
são concidadãos dos santos e da família de Deus, e temos só o Pai como Senhor, e todos serem livres, e dizer aos que são escravos que pedisse que o Pai abençoasse a sua libertação e serem livres para servir ao Pai e não servir a homens. Então, a palavra aqui está falando isso, não é? Tá falando. E Paulo também falava sobre isso, que os escravos servissem aos senhores como a Deus e fosse mais dedicado, trabalhasse mais, porque são irmãos. Como é que é irmão e o cara está escravizando o outro? Usando a vida do outro como se fosse um burro de carga? Está errado, eu não concordo. Se você discorda, bem, eu respeito você, mas me respeite também, a minha opinião. Sabeis qual é o jejum? Olha só. E repartir seu alimento com o faminto, dá abrigo aos infelizes sem lar, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se do seu semelhante. Quer dizer, via um carente, é como está escrito, é que um judeu desceu para Jericó, foi assaltado, e aí ficou ferido e quase morto. O sacerdote viu e passou longe. O levita vinha e passou de largo. Veio um samaritano, se compadeceu, foi lá, botou na sua montaria, curou suas feridas. Então, está dizendo aqui que se vê uma pessoa semelhante que está precisando dele, não se desviar, ir ao encontro dele e ajudar a pessoa. Então tua luz surgirá como a aurora, tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se, tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá, e teus gritos dirá, eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, ou seja, aqueles que estão presos nos porões da própria casa, os gentios, enfim, é isso aí. Então está aqui. O jejum que o Criador quer é que as pessoas não oprimam os outros, né? É que faça o bem, ajude o carente, o necessitado, aquele que não tem lar, dê pão a quem tem fome, cuide dos carentes e não se desvie daquele que precisa da tua ajuda. Esse é o jejum, entende? Então, a igreja primitiva não, que seria uma coisa bárbara, a igreja no início do primeiro século, eles partiam pão de casa em casa, eles pegavam os valores de propriedades vendidas e repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha, e era um só espírito, uma só alma, uma só fé, um só Deus, um só amor, um só céu. Eram todos unidos, que coisa maravilhosa. Precisava de jejum? É o contrário. Eles distribuíam pão, não distribuía jejum, era pão, né? Agora, a Bíblia é um livro que você tem a sua interpretação. Quem é a pedra de esquina que vê dos dois lados é Jesus. Eu vejo de um lado, você vê de outro, está tudo bem. O que eu acho estranho e imbecil é as pessoas ficarem se atendo. Não, isso aqui não faz parte da minha cartilha, do credo da minha denominação. Isso é heresia, é uma coisa arcaica, uma coisa já antiga, já muito batida já, né? Ok. Então, meus queridos, Jonas 3, do 5 ao 10, o povo de Nínive jejuou e se arrependeu. Bastava o povo se arrepender, nem precisava jejuar, na minha humilde opinião. Marcos 4, do 1 e 2, Lucas 4, 1 e 2, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Novamente, quero lembrar, a mesma medida de Moisés, segundo os professores da cartilha do seminário assembleano que eu aprendi. Estar no deserto não queria dizer que está no deserto do Saara, que não tinha água, não. O deserto era sinônimo de ausência de casas e da civilização, era se ocultar, se ausentar da coletividade e ficar só. Não que lá não tivesse frutas silvestres e que não tivesse água em algum ribeiro que se pudesse beber. Eles comiam alguma fruta, bebiam água, só não comia pão assado, bolo, carne assada, bebia vinho, não. Eles se viravam lá no deserto, né? Era isso aí. Ok. E Jesus fez isso, né? Em Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus ensinou como jejuar, sem hipocrisia. Ele disse o seguinte: quando você jejuar, não faça como os hipócritas, que desfiguram o rosto para aparecer aos homens que está jejuando, né, com cara de faminto. Os caras que tinham recurso, tinha ouro, tinha prata, era cheio de comida e fazia de conta que estava sofrendo com a santidade e com o jejum. Ele disse, não. Quando você jejuar, faça o contrário. Lave o rosto, fique alegre. Faça o seu jejum para com Deus, para que Ele te recompense. Eu entendo que Jesus estava dando uma lição, mostrando
a diferença da hipocrisia. Mas o mandamento dele não era para isso. Inclusive ele fala sobre o jejum de outra forma, né? Em Mateus 9, 14, 15, Marcos 2, 18 a 20, Lucas 5, 33 a 35, Jesus fala do jejum dos discípulos após a sua partida. O que foi que ele falou? E essa eu guardei para mim. Quando os discípulos de João disseram, por que que nós, os discípulos de João, jejuamos? E os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, olha, pode porventura o convidado jejuar enquanto o noivo está presente? A festa em Israel, festa de casamento, o que era oferecido era comida e vinho para os convidados. Enquanto o noivo estava presente, ele queria que os convidados estivessem comendo. Aí ele disse, mas um momento o noivo será tirado e nessa hora jejuarão. Ou seja, no momento que o noivo saía, eles paravam de comer. Porque eles comiam junto, era igual os levitas, que levavam comida, comia junto. O levita, o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. E da mesma forma ele estava dizendo que quem está com ele, com Jesus, não precisa jejuar. Até porque Jesus pegava dos bens que recebia de mulheres com as suas fazendas, servia a Jesus, e comprava pão. E uma vez pegou 4 pães e 2 peixinhos, outra vez 5 pães e 2 peixinhos, 2 multiplicações, e transformou, multiplicou para as pessoas e comia. E outra vez viu a multidão e disse, nós temos dinheiro suficiente para comprar pão para eles. E outra vez ele disse, vocês me acompanham não só pelas palavras que eu falei, mas pelo pão que tem comido. Então, Jesus não queria ninguém com fome atrás dele, ele alimentava as pessoas. Mas ele falou que ele mesmo, que alimentava aquelas pessoas, ele ia sair, em algum momento as pessoas não iriam comer aquela comida. Mas o sentido que ele falava sempre no sentido espiritual, ele estava dizendo é que ele estando presente com os discípulos não precisariam se consagrar, jejuar para expulsar um demônio e fazer alguma coisa, bastava crer nele, que viam isso acontecer ao vivo e a cores. Mas eu compreendo, eu vou num lado espiritual mais profundo, eu compreendo o seguinte, se eu estou ligado com Yahushua, com o Messias, eu estou na presença dele, então eu não preciso jejuar. Se eu me desviasse da mensagem do Messias, poderia que eu precisasse buscar, consagrar, me tornar espiritual para alcançar alguma coisa espiritual. Mas se eu já estou conectado com a videira, eu sou um galho da videira, já estou alimentado por ele, já comi do pão da vida que é ele, não preciso jejuar fisicamente para alcançar alguma coisa. Basta crer nele, não preciso me sacrificar. Até porque ele disse em Marcos 16 e 15, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se com uma coisa mortífera beberem não lhes farão mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu compreendo que, pela fé, ele diz aos que creem, né, aos que crerem, jejuarem. Não. Basta crer que já funciona. Então eu deixo aqui o meu pensamento. Eu falei o que está na Escritura, agora eu vou falar o meu pensamento. É que eu não preciso jejuar mais enquanto eu estou conectado com Jesus. Eu entendi que Ele é o nosso descanso no lugar do sábado, Ele é o nosso templo, que agora nós nos tornamos templo pelo Espírito dele, que Ele é o nosso profeta, o profeta da salvação, que Ele é o nosso apóstolo enviado para salvar, que Ele é o evangelista da última mensagem das boas novas, que Ele é o profeta que ouvia de Deus falava para o povo, e o sacerdote que ouvia do povo e falava para Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem, e que ele é simplesmente a nossa consagração, não precisa mais jejuar. Ele já nos consagrou para obtermos qualquer coisa. E ele está presente conosco nessa festa de casamento da noiva. Somos a noiva do Cordeiro, estamos na presença dele, ele não nos quer definhando, nem entristecidos, nem com fome. Ele quer a gente alimentado. E o que ele quer é um coração quebrantado, amoroso. Não foi o que foi falado em Isaías? Qual o jejum que eu quero? Que você ame o carente, que você dê pão a quem tem fome, que você dê um abrigo para quem não tem uma casa, que você não fuja do necessitado. Aí. É isso que Jesus quer também, com certeza. Então, em Atos 13, do 2 ao 3, a igreja de Antioquia jejuma antes de enviar missionários. Mas essa prática que eles tinham do jejum, que nem mesmo os discípulos de Jesus estavam jejuando, mas os de João Batista, era uma coisa que eles traziam da antiga lei, do povo de Israel, que tinha esse costume de jejuar, fazer alguma coisa do tipo. Não foi um mandamento, uma coisa que Jesus mandou fazer. Mas não era errado, mas também não era um mandamento que era para fazer isso, né?
Atos 14, 23. Eles jejuaram na escolha dos presbíteros. Você vê, né? Uma hora jejuma para escolher presbítero, outra hora lança sorte para ver quem vai se tornar apóstolo. Entende? Eram ainda crianças na fé, porque é assim. A pessoa aceita a fé, se enche de alegria, mas é um novo nascimento. Capítulo 3 de João, Jesus falando com Nicodemo, tem que nascer de novo, você nasce de novo, você aí vai crescer, com o tempo vai entendendo. Pedro passou muito tempo para se converter. Jesus disse, Pedro, quando você se converter, avisa para os seus irmãos. Ele demorou a se converter, né, a entender. Não que tivesse errado, mas era criança. 2 Coríntios 6 e 5 e 11 e 27. Paulo fala sobre jejuns no seu ministério. Ele disse, açoites, prisões, tumultos, vigílias e jejuns. Entendemos aqui, todos nós estudiosos entendemos, que o jejum que Paulo se referia, algumas vezes era uma consagração com um propósito de estar conectado com o Pai, entender alguma visão, alguma coisa, e, de outra forma, era privação de comida, passou fome, literalmente também, chamado de jejum, né? Então, eu concluo dizendo o seguinte, eu tinha 17 para 18 anos, já contei isso aqui no canal. Estava morando no bairro de Quintino Cunha, Fortaleza, Ceará, na casa de uma tia minha, a convite dela, uma senhora aposentada de um oficial da Marinha. E eu ali estava cursando o seminário. Eu costumava jejuar, eu jejuei durante uns 12 anos da minha vida. Aceitei a fé com 16 anos e os anos posteriores era muito raro eu quebrar o jejum, jejuava todo dia. E aí eu lembro que em uma vigília eu estava tão desgastado, tão desidratado, tão fraco, porque quando eu morei na casa da minha tia, eu nunca enchi um prato de comida, porque Paulo diz, quem tem fome, coma em casa. Então eu acho falta de educação, eu particularmente, eu encher prato de comida na casa dos outros, nunca fiz isso, em lugar nenhum. Então enquanto eu estive fora, não estive morando com a minha família, eu muitas vezes senti fome, porque eu não acho educado ficar, tô com fome, me dê mais, na casa dos outros, né? A minha tia sempre foi generosa, nunca faltou nada, mas eu não enchia um prato de comida em lugar nenhum, né? E não por isso, mas espiritualmente eu estava muito cansado. E eu praticamente desmaiei. Onde eu estava orando, eu fiquei praticamente desmaiado. E alguém me acordou e disse, veio para orar ou para dormir, meu irmão? E aí naquela vigília, eu lembro quando eu fui para casa, eu falei, pai, tá difícil para mim. Quanto mais oro eu jejuo, mais eu tenho ficado oprimido, cansado. Era para eu ficar mais forte, não? Aí eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um senhor todo de branco, com a bandeja branca, e estava repartindo a comida daquela bandeja, botando em pratos de outros, dos filhos dele, todos de branco, com os pratos brancos também. E apareceu uma figura negra, com um prato negro também, e se aproximou dele, e eu perguntei, quem é aquele? É o diabo? Aí o pai falou, não, é você. E ele se aproximou e pôs o prato, e o pai pôs a comida no prato dele, o prato dele também ficou branco, todo o corpo dele ficou branco ali, também. E aí ele disse, filho, no sonho falou para mim, eu não preciso do teu jejum, eu não preciso do teu sacrifício, basta você ficar na minha vontade, pode ficar de barriga cheia, tá tudo bem. Se você não me conhecesse e tentasse se sacrificar para me buscar, eu entendia que você não saberia como me buscar. Mas não é assim que me busca. Mas agora que você já me encontrou, você já me conhece, sabe que eu não tenho prazer nisso. Fica na minha vontade, faz o que fluir, que eu sou contigo. Então, eu parei com o meu jejum de 12 anos. Só quando aí eu tinha 18 anos, mais ou menos, quando foi com 21 anos, eu assumi a igreja, e aqui ali por costume eu dizia, só vou comer depois do culto de doutrina. Só vou comer depois do culto da ceia. Eu costumava ainda fazer um jejum assim por um período de tempo e tal. Ainda tinha aquele hábito de fazer. E depois o doutor Laí Ribeiro explicou que é muito saudável quem faz isso. Por isso eu era o cara mais forte. Eu era magrinho, mas era tão forte, ninguém derrubava na queda do braço, meu braço esquerdo. Ninguém derrubava. Eu era muito forte, né? Mas enfim, depois que saí do sistema em 2014, passei a trabalhar sentado fazendo artes porque ninguém iria cuidar de mim. Não teria igreja primitiva para me sustentar pelo contrário. A igreja, de uma forma generalizada, deixaram até de dar paz para mim porque eu queria um evangelho igual à igreja primitiva. Eu avisei que queria sim, né? Então, sendo pioneiro aqui no lugar e depois de tantos anos evangelizando e tudo,
mas eles esqueceram todo o meu legado ali, porque eu só teria uma fé pura se fosse lá dentro, mas não dá mais. Depois que eu entendi ali, Jesus falando para a samaritana, o dia já veio, a hora chegou que os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Então eu entendo que não é mais físico, eu adoro em espírito e em verdade. Quando eu puder, eu ajudo o meu próximo. Eu tenho precisado de ser ajudado pelo próximo. Então, nesse caso, é isso aí. Eu não tenho mais praticado esse jejum. E algumas vezes eu praticamente, quase que jejuei porque foi involuntário, né? Mas aprove o Criador ter dado vida, inteligência a gente usa a cabeça e a gente consegue sobreviver. Porque se dependesse de empatia, de bondade e de amor, estaria morto há muito tempo. Então, meus queridos, é isso. Sei que alguém deve estar rindo das minhas palavras agora, né? Se você quer ajudar melhor o canal, torne-se membro do canal. Dê like, compartilhe esse nosso trabalho para que o canal vá mais avante, para que não deixemos isso na estrada. Eu quero continuar com o canal, é o meu sentimento, é a minha fé, é o meu amor. Se dependesse de mim, eu estava sempre aqui, mas temos de trabalhar com as mãos, como fez Paulo, porque o canal não tem nos sustentado e dá muito trabalho. Apesar de eu não ter uma produção boa ainda, mas é trabalhoso, né? Então, meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo, um grande abraço, estamos juntos.